é o caso do professor Conrado Paulino da Rosa. Esse caso começou a ser investigado no início deste mês por meio de uma denúncia anônima. Essa denúncia anônima gerou um boletim de ocorrência e depois desse boletim de ocorrência, outras vítimas ou possíveis vítimas foram ouvidas. O Conrado, então, ele está sendo investigado desde o início deste mês pela 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre. São relatos de pelo menos 6 mulheres que apontam para supostos estupros, agressões durante relações sexuais e violência psicológica que teriam ocorrido entre 2013 e este ano. Esse professor foi demitido ontem da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, onde ele ministrava aulas de direito da família. As investigações começaram, então, a partir dessa denúncia anônima feita no plantão da Delegacia da 2ª Mulher e depois essa pessoa denunciante, indicou outras possíveis vítimas que foram chamadas para prestar depoimento. A gente conversou com 4 dessas mulheres, então a polícia tem 6 dessas mulheres, a gente conversou com 4 delas que tiveram algum tipo de relação com esse advogado. Elas pediram para não ser identificadas, então a gente distorceu a voz delas também e vai preservar nome, função, tudo, para não identificar elas, porque elas estão nesse período, né, de investigação, de denúncia em relação a esse caso. Em um dos casos, uma mulher, então, alega que precisou buscar um atendimento médico em razão de uma hemorragia sofrida depois de um estupro. Eu fui estuprada aos 23 anos pela pessoa que eu mais confiava, admirava e tinha certeza de que eu estaria protegida. Pela pessoa que antecipou uma narrativa que fez de tudo para que eu não tivesse nem chance de ser ouvida, apoiada, ajudada. Eu passei por uma série de opções. Eu pedi ajuda mais de uma vez. Eu pedi ajuda para as pessoas que até hoje estão protegendo ele. Que horror. Gabriela, que idade ela tinha quando ocorreu o fato? 23 anos. 23 anos. Isso, em 2013. E ela falou que, inclusive, esse mês vai completar, então, 12 anos do Essa é a ocorrido. vítima mais antiga que você tem conhecimento. Isso, é a vítima mais antiga com quem a gente conversou e que a polícia também coletou relatos. Mas não ficou claro pra mim, Gabi, ela tinha um relacionamento com ele, isso? Era uma relação. Elas estão pedindo pra gente não identificar exatamente qual tipo de relação, porque tem diferentes tipos de relação. E isso poderia identificar quem é a vítima, então elas querem se preservar, isso, claro. Isso, então tem desde amizade até namoro, até morar junto, enfim, são diferentes tipos de relacionamento. Uhum. Mas são pessoas que confiavam nele, não são pessoas que conheceram ele, por exemplo, em um dia e isso aconteceu naquele dia. Não, são pessoas que já tinham alguma proximidade, algum tipo de confiança desse homem que está sendo investigado. E nesse caso aqui, pelo que tu disseste, ela acorda com uma hemorragia. Isso. Ou seja, ela não lembra exatamente do que havia ocorrido. Não lembra do que havia ocorrido. Isso, ela acorda e aí ela está sangrando e precisa de atendimento. O que todas as mulheres relatam em comum é uma mudança brusca de comportamento, é como se fosse um padrão. Primeiro, é um homem dos sonhos, um príncipe muito gentil, muito educado, muito amoroso, e depois algo acontece que isso muda, né, de acordo com o relato delas. Outro ponto em comum entre essas mulheres que mantiveram algum tipo de relacionamento com ele é a violência que elas teriam sofrido durante o ato sexual. Ou seja, pelo menos 2 delas afirmaram que diziam pro Conrado que não estariam de acordo com supostas agressões que ocorriam durante o ato sexual. E aí a gente conversou com várias delas, né? E elas disseram que chegariam a ficar com hematomas, mas que não tinham uma negativa sendo respeitada por ele. Esse é o relato de pelo menos 2 das quais com quem a gente conversou. A gente pode ouvir mais um relato. Como um tapa tão forte que era como se fosse um soco, só que não aberto. E sentir aquela dor, né? Obviamente, você deseja parar, né? O ato sexual. E aí você pede para a pessoa parar com o tapa, a pessoa, embora possa parar com o tapa, mas continua
no ato e você não quer mais continuar ali, obviamente. Eu ficava com hematomas, com roxo, eu não gostava de usar mais camiseta de manga curta, porque dava para ver os hematomas. Esse é outro relato sobre essa violência durante o ato sexual que elas também relatam, né? E que é repetido em mais de uma delas, né? Eu estava lendo a reportagem que está também publicada em GZH. Eu acho que até a mesma vítima, ela relata até ter sido sufocada. Isso, durante o sexo. Isso. O que elas relatam é cenas de muita violência e algo que passou do ponto. E aí também ficava difícil para elas qual era o limite, né? Uhum. Então elas... também a gente conversou com outra que relatou, por exemplo... Desculpa, Gabi, mas nesse caso aqui me parece que ocorre algum tipo de violência psicológica também, porque pelo que eu entendi, como ela não saía mais pra rua de camiseta para não mostrar os hematomas, ela, pelo que eu entendi, continuou durante um tempo a relação com ele. Então havia algum tipo de abuso psicológico para que ela permanecesse ali dentro, me deu essa impressão. Ela disse que, inclusive, ela começou a mentir para a família, assim, porque uma vez ela falou assim, minha mãe teria me perguntado, né, sobre... o que é isso aí no teu braço? Eu bati na porta, né? Uhum. Que é uma situação que a gente... Infelizmente, muitas mulheres que sofrem violência doméstica mentem para cobertar o parceiro ou porque tem medo de contar a verdade para a família. E tem dificuldade de se desvencilhar da relação. Né? Tem um outro caso que eu vi que uma delas teria sofrido um estupro, esse é o relato dela, após ir a uma festa com esse advogado, e ele teria comprado uma bebida para ela e depois ela não lembra direito o que teria acontecido. É o primeiro caso, da primeira que a gente ouviu, essa primeira mulher que nos relatou, esse caso. Foi uma festa, eles foram para essa festa juntos, e aí, em determinado momento, ele compra uma bebida para ela, isso tudo de acordo com o relato dessa mulher, né? Uhum. E depois ela toma e começa a passar mal. Bom, é importante deixar claro que ainda é uma fase de investigação. Isso. Uhum. O Conrado ainda não foi indiciado, não saberemos se será indiciado. O que a Polícia Civil está falando sobre esse caso? A gente conversou com a delegada Fernanda Campos, que ela afirmou que o inquérito foi instaurado, então, a partir de um registro de boletim de ocorrência, que esse inquérito está em sigilo, mas o que ela nos passou a partir da experiência dela é que são relatos muito verossímeis. A gente pode ouvir também um trechinho da entrevista com ela. As vítimas vão ser submetidas à perícia psíquica, que vão corroborar o seu relato ou não, mas pela minha experiência eu vejo que o relato das vítimas os relatos são verossímeis, né? Nos casos de violência contra a mulher, a palavra da vítima ela tem grande valor e importância, corroborado, claro, com outros elementos informativos colhidos ao longo da investigação. E como os relatos são muito parecidos, então nós conseguimos verificar, como tu perguntou antes, o modus operandi do agressor. E isso torna o contexto probatório ainda mais verossímil. A gente também, uma outra vítima uma outra possível vítima que a gente ouviu também relatou, e também é algo em comum entre elas, doenças sexualmente transmissíveis, que elas fizeram testes e depois também perceberam que tinha essa situação. Só para deixar claro, essas mulheres não se conheciam. Isso, tem algumas que são do mesmo meio e que tinham conhecidos em comum. Mas não são próximas. Mas não eram próximas, exato. Uhum. E o que o Conrado, que é o homem que está sendo investigado, disse, Gabriela? Ele se manifestou em nota, a gente até ofereceu também um espaço para ele para ser entrevistado, como as mulheres e também a delegada, mas ele se manifestou por meio de nota. A defesa dele afirmou que irá se resguardar para análise dos fatos, afirmando que a investigação ainda é preliminar. Ele também divulgou no perfil dele próprio no Instagram, o Conrado divulgou um comunicado falando que a investigação não equivale à condenação e que está confiante que os fatos serão esclarecidos pela investigação. Ele também ainda afirmou que repudia qualquer forma de violência contra a mulher. E a FMP, que é a Fundação do Ministério Público, né, a faculdade, ela admitiu que demitiu ele por conta
desses casos? Admitiu que demitiu ele por questões A demissão foi administrativas. A demissão foi ontem, na quinta-feira. Disse que foi por questões administrativas, mas como, assim, esse caso, para todo mundo também, né, tá na mesma página, ele cresceu bastante, tem bastante gente perguntando sobre, né? Então, a FMP já tinha passado uma nota pra gente, mas eles publicaram uma outra nota também reiterando que tem uma posição contrária a qualquer forma de violência, em especial violência contra as mulheres.